Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MediTraining Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro. Você nos encontra no X por @MediTrainingPod. E no episódio de hoje vamos falar sobre: existe vício e dependência em esteroides? Conceituar é preciso. E comigo tenho Cecília Isik. Tudo bem, Cecília? Oi, Hugo, tudo bem? Hoje a gente vai explicar um pouco sobre a natureza, né, do consumo de medicamento hormonal e a natureza do comportamento dos usuários e abusadores, né, da, dessas substâncias, porque existe muita desinformação e existe muito romantismo, né, no sentido de criarem historinhas e mil justificativas nesse meio para o uso e não parar de usar essas, substâncias. Então vamos lá, por onde a gente começa? Bom, acho que o ponto. O primeiro ponto a gente começar um papo desse é falar com as pessoas, né? E começar a mostrar por onde elas, né? O que vem acontecendo em termos de esteroide, né? Porque o que a gente vem notando, principalmente no bodybuilding, é que existe uma crescente cada vez maior onde um esporte está se tornando o principal desafio do esporte é a tolerância a quantidades exorbitantes de esteroide e outras medicações numa polifarmácia sem qualquer fundamentação para tal. Né? Certo. A Isso é um gente vê que fenômeno, eu diria que isso é um fenômeno majoritariamente do bodybuilding, né? É lógico que existem em outros esportes de força, mas num nível muito menor, seja em quantidade, seja em períodos do ano, né? Nós estamos falando no bodybuilding que um período extremamente alto e outro período absurdamente alto, quando a gente fala em outros esportes, períodos off, período com hormônios, ou até mesmo outras abordagens, né? A gente vê no powerlifting, por exemplo, uma grande liga antidoping surgindo nos Estados Unidos, isso sendo e se tornando também uma tendência mundial, onde outras federações começam a ter crescente procura por ligas antidoping. E no bodybuilding a gente não vê nada disso, a gente vê cada vez maior uso, né? E cada vez mais incentivo a esse uso, sendo às vezes até de uma forma feita que assim até os iniciantes, antes de começarem a treinar, já querem iniciar com tomando o uso. esteroides, né? Já É. com hormônio. Então, como se fosse uma premissa da atividade física, né? Ou do esporte em questão. Então, Eu preciso de um tênis, uma roupa de treino e meia dúzia de ampola, né? e isso está se tornando algo perigoso e a gente ainda não tem em literatura algo demonstrado em termos de vício e dependência de esteroides. A gente não tem isso documentado. E também a gente não tem o conceito de vício e dependência bem estabelecido. E eu acho que vale esse episódio para a gente começar
a comentar o que alguns lugares, né, o que algumas definições coloca como dependência de drogas, o que coloca como vício, porque é um daqueles conceitos polissêmicos e que não está cravado em definição para que a gente possa enquadrar ou não uma pessoa assim. E a gente vai ver que, em alguns casos, se você substitui algumas. Se você está pensando em alguém com esteroide, você vai ver que algumas definições encaixam. Né? Eu acho interessante, antes da gente entrar na definição, a gente mostrar uma coisa que você bem pontuou. As pessoas acham que as proibições devem existir porque senão entramos no caos, né? Que ninguém tem autocontrole, que seria a destruição da humanidade se você não tiver proibição de esteroide, se não for tudo com antidoping, e não é bem assim. A gente vê que as pessoas geram o próprio movimento de fazer, por exemplo, o fisiculturismo natural. Você vê que esportes de força geram o próprio movimento de federações com antidoping, né? Ou separarem quem quer doping vem para cá, quem não quer vem para lá. E existe uma tendência, na verdade, natural humana de se organizar. As pessoas se organizam. E nesse meio existem as pessoas que estão ali pela prática desportiva sem foco em uso de tantos ergogênicos, né? E sem querer usar os esteroides, normalmente por entender os problemas que se associam a eles. Então, eu acho que a gente pode começar aqui afirmando que as pessoas não caem no caos sem ter um ditadorzinho, né, proibindo ela de fazer as coisas. As pessoas buscam ordem. E pessoas que não buscam a organização, que não buscam estruturar o que faz bem, o que faz mal, e fazem vista grossa a certas consequências, são normalmente essas as pessoas que caem no abuso de substâncias, né? Que não colocam qual que é o limite teu para usar tal coisa. Essa conclusão não existe na cabeça delas, não existe quando que eu paro, né? Quando que eu deveria usar, quais são as condições, quais são quando que eu digo não, né? A pessoa perde esse freio. E dentro desse comportamento nocivo que vem essas definições, né? Nós estamos. Né, você falou de separar as coisas, me lembrou, há 9 anos atrás, eu ganhando o Mundial não testado e pedindo para ser testado e deu negativo no antidoping, ou seja, eu competi com pessoas que potencialmente estavam usando e optei por não usar e fui testado e ganhei mesmo assim. Então, dá para até mesmo misturar, né? Dá, claro. E mesmo assim ter performance suficiente para tal. Eu falei em termos de definição, não era no sentido de proibir ou nada assim, mas a gente precisa colocar alguns conceitos e abordagens e pensamentos, porque no dito tradicional da medicina, isso não está comprovado que o uso de esteroides causa adicção. Porém, entretanto, Não. todavia, os públicos são pequenos, tira-se, é critério de exclusão qualquer diagnóstico prévio de doença psiquiátrica. A gente sabe que doença psiquiátrica tem um brutal subdiagnóstico, ou seja, a gente não consegue pegar esse dado e simplesmente jogar ele para a população. Não Não, dá. quando a gente faz essas pesquisas e conceituações, tem que tirar todos os vieses, todos os fatores confundidores. E é por isso que você bater martelo em relação a consensos,
conceitos, diretrizes, definições, tratamentos, tudo isso demora. O melhor que a gente faz dentro da nossa prática diária, né, é tentar extrapolar alguns conceitos que cabem e fazer a sobreposição dos conhecimentos, né? Sabemos que as pessoas que usam esteroides, por exemplo, quando você tira o esteroide delas, elas ficam extremamente desconfortáveis, essas que são usuárias de abuso, né? Por que que eu falo abuso? Porque o uso do remédio é tratamento médico, né? É óbvio que uma pessoa que tem um hipogonadismo e está em tratamento com aquilo, ela faz uso, mas ela não está em abuso. E tudo que a gente está falando aqui nesse momento é do abuso, do uso recreativo, muitas vezes indevido. E então a gente precisa ter conceitos definidos, só que a gente não pode ficar esperando isso sair de um laboratóriozinho com questionário, participantes, fazer multicêntrico. Isso é extremamente difícil de fazer na população geral, como você bem falou. Tem muito fator sobreposto e às vezes desconhecido. Você tem Sim. alguma doença psiquiátrica? Não. Mas mentira, tem ali alguma coisa que nem a pessoa própria sabe, ou acha que aquilo ali não é um problema psiquiátrico, né? Não, porque eu tô bem. É igual quando você pergunta pro paciente assim: você tem pressão alta? Não. O que você usa? Losartana. Mas por quê? Para minha pressão. A pressão está controlada com losartana, então não tem pressão alta. É A mais ou gente menos isso na não. doença psiquiátrica, né? Me sinto bem, então não tenho nada. Exato. Olha essa definição. A adição às drogas é uma doença crônica e reincidente, na qual há um comportamento compulsivo de procura e toma dessas substâncias, assim como adição a outros tipos de substâncias ou comportamentos. Comportamentos. Este comportamento compulsivo de consumo de drogas persiste mesmo quando existem consequências negativas e sérias, físicas, psicológicas, profissionais e ou sociais. Não raras às vezes, essas pessoas chegam a médicos, têm consequências cardiovasculares, têm consequências de alteração de perfil lipídico, por exemplo, e mas eu preciso. Mas agora não dá, sabe? E tenta negociar isso. Isso é um comportamento compulsivo, né? De Sim, procura e toma. Ou, por exemplo, se eu parar de tomar, eu não consigo levar a dieta a sério e tal. E isso é um comportamento compulsivo. Quer dizer, só isso. funciona bem quando você está tomando o medicamento, é isso? Fora isso, você não funciona direito. Então, por que você não funciona direito? Né? Não é feita essa pergunta e não é encaminhado muitas vezes ao tratamento correto, que é psiquiátrico, normalmente. Né? Então, assim, é um Essa pergunta a pessoa comportamento. evita, né? Sim, é Essa um pergunta a pessoa comportamento. evita como o diabo foge da cruz. Por que Uhum. você não funciona direito? Pergunta isso para você ver. Exato. Então, assim, não consegue treinar, não consegue desempenhar as tarefas do jeito que gostaria, até mesmo profissionais, porque eu não rendo no trabalho, porque, né, arruma-se desculpas, arruma-se justificativas, estas justificativas por causa de um comportamento compulsivo que procura centralizar a vida em termos do tipo assim, é o meu novo normal, e o meu novo normal é usar uma dose suprafisiológica 4, 5, 10 vezes a testosterona de alguém normal. Isso. Isso é adição ou não é? Pô, se não for, vamos começar tudo de novo, né? Isso é um comportamento aditivo que as pessoas rechaçam essa afirmação, as pessoas se negam a enxergar desta maneira. E isso mostra muito de como emocionalmente também existe uma ligação muito forte com o valor que a pessoa dá para ela mesma, às vezes, sendo dependente
do uso da medicação, que no caso está em excesso, né, e indevida, porque ninguém precisa de esteroides para nada, a não ser uma pessoa que esteja doente por falta de produção hormonal. Que não é o foco aqui de jeito nenhum. Se você precisa, você está se medicando. Então, entendam que o comportamento de quem está com a vício, né, a drogadito, que a gente chama hoje em dia, é um comportamento de priorização do consumo. Não tem dinheiro para vamos só pagar fazer uma o... pequena analogia, né, com morfina. Cara, se você tá com dor crônica e tem um tratamento e está prescrito para isso, você toma morfina. Agora, outra coisa é o cara com a adição, com vício em morfina. Aí o cara precisa de doses cada vez maiores, cada vez busca isso, independentemente da sensação de dor ou não, e coloca isso como um fator central na vida. É a mesma coisa com testosterona. E destrói a vida dela em torno disso. Sim, a pessoa está em tratamento, seja ele grave, né, com anemia, como tem indicações em certos medicamentos esteroides, queimado, ou uma situação de uma grande cirurgia. Isto é um uso clínico. Isso tem início, meio e fim. Isso tem efeitos positivos e negativos a ser pensados e monitorados. Outra coisa é, o meu basal é pelo menos usar uma ampola de Durateston na semana, ou seja, é o dobro da dose basal. Isso é o meu mínimo. Senão eu não funciono bem. E a partir disso você vai buscando doses cada vez maiores, sem uma justificativa sequer plausível para a coisa. Né? E a gente está batendo essa tecla que é para não tolerar que vocês digam, não, mas meu caso é diferente. Não, seu caso não é diferente, querido. O uso é uma coisa, o abuso é outra. Se não está em tratamento clínico, quer dizer que é um uso recreativo. Fim. Não existe meio caminho disso. Não existe uma zona cinza disso. Ou você está tratando ou você está usando porque você quer para outros motivos. O resto é uma tentativa de racionalizar e se justificar de uma coisa que pelo menos o teu subconsciente sabe que não deveria estar acontecendo. A gente tem consciência em diversos níveis e a gente entra em negação das coisas quando a gente sente uma certa vergonha até de admitir o que está acontecendo na verdade. E a vergonha e a tentativa de simulação ou de disfarçar, de não ser uma coisa que você fala abertamente ou que você só se sente à vontade de falar com outros na mesma situação, é um sinal muito claro de que há um vício, de que você está num comportamento isso, né? nocivo. Se você tem um grupo só, um grupo pequeno que te entende, você tem um problema. Sim, é igual existe um questionário Cage, né, para consumo de bebida alcoólica, e existe uma pergunta também que é definidora ali na compulsão alimentar. Você tem que beber, comer escondido? Você sente vergonha quando os outros te veem comendo, bebendo? São sinais que a gente encontra e usa até para diagnosticar o abuso e o vício. E a mesma coisa é o esteroide. Eles falam entre si, mas para a família não pode comentar o caso, finge que não usa nada, né? Não fala para o médico quando vai em consulta, não conta que usa. Por quê? Porque sabe que aquilo ali está errado, que não é para ser usado daquela maneira. É preconceito da sociedade. Tá bom, querido, pode até ser. Pode existir preconceito. Mas se você não tivesse a noção de que o seu uso está deturpado, você não sentiria essa necessidade de esconder.
Isso é muito claro também para a gente na hora de uma investigação dos sintomas e sinais que a pessoa está em abuso, em vício. E É. aí, o que que seria a dependência, Hugo? A dependência química ela acontece quando o corpo passa a depender da substância para continuar funcionando. A pessoa perde completamente o controle sobre aquilo que está fazendo e leva a busca pela substância às últimas consequências. Na ausência dela, poderá desenvolver sintomas físicos, como diarreia, vômitos, tremores, poderá também apresentar transtornos mentais como delírio, pesadelo, obsessão, ou aquele, no caso, é aquele transtorno de imagem quando a pessoa tá grande e acha que tá pequena, né? Dismorfismo, né? Dimorfismo corporal, né? Então, E, e aí é, é, você vê que isso engloba uso de drogas, álcool, e a até compulsão alimentar também, as você vai. últimas, as Ah, últimas consequências que me veio aqui foi pensar do cara realmente ir para o mercado negro, underground, com substâncias onde sabidamente não tem controle de qualidade, né? Qual é sim, a diferença de um usuário? O cara que vende esse tipo de droga no mercado negro, ele vende cocaína também. sim, vem tudo junto, né? Vem tudo junto, né? Assim, inclusive eu já falei com um cara que vendia isso e ele teve um problema desse, que chegou, ele pegava suplementos também, abriu a creatina e tinha um pó branco dentro, num pacote, ele ligou pro fornecedor e falou, olha, tem um pó branco aqui, tá, estamos indo buscar. Ele nem quis É saber o que quase que que se era. mete em encrenca. Exato. Então, assim, o cara que traz suplemento do Paraguai, traz esteroide, traz isso aqui, ele vai trazer também outros tipos de droga, porque é tudo o mesmo mercado. Então, se ele entendeu, né? Se isso para mim é ir às últimas consequências em busca da substância. Apelar para o crime, né? Você está apelando para o crime. Não só pela questão do crime, porque eu sinceramente acredito que é um crime sem vítima, né? É uma regulamentação Não. estatal, enfim. É, A deixa-me, não, vítima é a própria deixa eu me pessoa. explicar. Não, não no sentido que a pessoa esteja sendo criminosa, mas de quem ela está comprando são pessoas que tráfico envolve muito violência, né? Envolve a agressão dos direitos alheios. Então você está É, fazendo negócios com pessoas que não são tão legais assim. Você está se envolvendo com pessoas que têm uma moral duvidosa, digamos, eu né? acho o problema maior é o seguinte, veja, como libertário, eu penso no princípio de não agressão e no direito à propriedade, inclusive sendo a propriedade suprema o próprio corpo do indivíduo. Então, se a pessoa está disposta a correr o risco da própria propriedade corpo dela, colocando dentro dela uma substância que não tem controle de qualidade, não se sabe exatamente o que tem dentro, não se sabe quanto, não se sabe os padrões de qualidade que aquilo foi feito. Se ela está disposta a tudo isso para colocar isso dentro do corpo dela, para mim, isso é uma dependência química. Isso Isso é, pode ser encarado como uma dependência química. pois Porque pode. se você corre, se você está disposto a correr esse risco todo, veja bem, esse é um vício, é um comportamento um pouco difícil de conceituar. Por quê? Porque parte do que a coisa faz, do que a pessoa faz, é recomendação de saúde. Então, assim, é difícil às vezes tirar como a gente está fazendo agora, de falar de dependência, falar de algumas coisas, mas é difícil tirar esse comportamento de dependência, de vício, em cima de uma questão que, se não tem um esteroide, a pessoa fazer exercícios de forma
planejada e organizada, fazer uma alimentação, escolhas alimentares saudáveis, cumprir um plano alimentar, fazer todo o resto é recomendação de saúde. Sim. Então, o comportamento aditivo ou o comportamento de dependência química, ele entra no meio disso e, dependendo da maneira com que ele é encarado, ele passa como saúde. Ou A ele tentativa passa como, mercadológica é colocar como tal, né? e não só, mas assim, ele passa como estética. Porque ainda assim, você pode fazer isso como estética, sem Sim. que você esteja no vício. Né? Então a pessoa, sei lá, ela é muito magra, tem problema para ganhar peso, né? Ou sofre anorexia, e você Bem, a faz uma anorexia é situação. tratamento, né? Então, A mas anorexia você. não é estética, é um tratamento Mas médico a pessoa mesmo. magra tem dificuldade de ganhar peso, e você entra com isso pontualmente, da mesma forma, com começo, meio e fim, para maximizar ganhos de peso, ganho de uma série de massa muscular, para a pessoa se sentir melhor esteticamente. Isso também não é conceituado como vício. O que a gente está pegando não é todo mundo. Então, assim, existe o tratamento estético, que tem começo, meio e fim, tem mercado regulamentado, tem farmácias com controle de qualidade, e Posologia, tempo de posologia, tratamento previsto, né? tempo, Acompanhamento. e tem o que é feito onde você passa esses comportamentos, onde você entra com a dependência, onde você entra, né, a pessoa arriscando a própria saúde, comprando um produto de péssima qualidade. Existe o outro ponto onde a pessoa coloca como ponto central: eu não consigo fazer todo o resto que deveria ser a saúde, a busca para aquilo, eu não consigo me dedicar se eu não estiver tomando, ou seja, a pessoa só consegue se ela for no vício. E ainda tem uma outra categoria que você não colocou aí, que são as pessoas que nem treinam, nem fazem dieta, mas ouviram falar que a libido melhora e que tem mais energia para o dia a dia, virou biotônico Fontoura, entendeu? Já teve gente a me procurar em consulta falando que os colegas que usam melhorou a libido e estava trabalhando muito mais na empresa. Os caras eram empreendedores, etc. Pronto, agora ele tem gás para tudo. Então eu Pois também é, quero. Nem treina, nem treina. aí você me disse uma droga dessa não tem, não é aditiva. Ela é plenamente aditiva. Agora, ela Sim, não mas assim, causa ninguém conceitua dependência essa merda. física. Sim, mas ninguém Ah, conceitua isso, aí fica todo mundo dourando a pílula, né? Fica, não, não pois é, é, não pode, não sei. Então é. Se você tem claro que pessoas é. que buscam para isso, se você tem pessoas que relatam funcionar melhor, que os caras tomam como se fosse cocaína para trabalhar mais tempo e melhor, aí vai me dizer que não é? Então é. Só que, então, pelo amor de Deus, encarem isso como tal, né? Você não querer chamar o elefante de elefante não torna ele menos elefante. Ele não muda, né, a essência dele. Pois é, A mas assim, diferença você da tem um monte de medicina pseudo-esporte, que é basicamente estética, validando esse tipo de comportamento com receita. É o claro, cara mas sentado com a essa receita na mão, pronto para validar essa porcaria. é o antiético do cara que está enchendo o bolso em cima de uma demanda de mercado que é muito pouco criteriosa e, vai ser uma clientela fiel, porque tem acesso à substância, ainda se acha um nível acima na categoria, porque tem um médico junto, né, de É, repente subiu ali um degrau na pirâmide da da os da escala drogados com social receita, ali. né? É o viciado com receita. É, é. É encontrar uma medicina que valide isso. Né? Da mesma forma que você pega, e aí lá vem porrada, né? Você pega uma pessoa com um CID-F e faz todas as modificações corporais que ela acha que tem na doença dela. É.
É o cirurgião plástico sem limite com o cliente sem limite, né? Não só Enfim, a gente plástico, né? Mas sabe. assim, a gente está falando, né? Qual é disforia sexual? Qual que é? É isso, isso e isso. O que a gente vai fazer? Vai fazer tudo que ele quer. E aí o cara Sim, explode numa depressão depois. sim, isso tem tido extremas consequências de depressão, suicídio, casos classificados como mutilação de menor de idade. Isso daí é um assunto que está extremamente complicado. Então, assim, E tudo vem de uma agora entra aceitação nisso, de né? uma afirmação. Exato. Eu preciso disso. E, Agora a tá bom gente vem então. na medicina do esporte, né? Agora tem que botar muita aspa nesse esporte Tem. para validar tudo isso. A E troco aí de quê? falando da parte A gente sabe, já tem gente morrendo. tem, claro que tem. Eles não gostam de aceitar que isso seja verdade, mas também não deixa de ser verdade. Arritmias, questões renais, questões hepáticas, questões cardiovasculares, questões de trombose, acidente vascular cerebral. Você tem várias alterações ali, e outras que são mais lentas no corpo, né, mas que, todas elas, chegam a um ponto de irreversibilidade, que você não vai ter mais o que fazer a não ser controlar as consequências. E aí é engraçado de você Eu acho. pensar num cara que quer usar esteroide pra ter libido e ficar todo machão. É engraçado de você pensar que dali a alguns anos o cara vai estar broxa, porque ele lascou com a parede dos vasos sanguíneos dele, né. E aí agora ele não sobe mais. Mas nós estamos. Você sabe do que eu estou falando. Numa medicina que busca tanto qual é o protocolo, estava na hora, na medicina do esporte, começar a se perguntar qual é o protocolo de desmame e de dependência química de um fármaco como esteroide. Porque aí precisa começar a acontecer. Precisa. A gente só tem o que a gente conversa, né. Normalmente a única coisa que funciona é você fazer concessões. Por exemplo, o cara tá todo no underground, injetando, só Deus sabe o que ele está injetando, e você entra numa concessão. Eu vou te dar remédio para você usar por 1 mês e você vai voltar aqui. E aí você dá a medicação da farmácia, você tira todo aquele monte de porcaria, coloca a testosterona de farmácia, e ele tem que voltar, dali a 1 mês, porque, se você dá a receita para 2 meses, o cara não vai voltar. Então você tem que segurar esse paciente muito perto de você. E aí faz essas concessões. Aí o cara voltou, a concessão nova é afastar um pouquinho uma injeção da outra. E enquanto isso, você tem que entregar para ele um ouro de tolo. Você tem que distrair ele com outra coisa. Você vai usar, sei Sim, lá, a o que gente você vai está. usar? Catuaba selvagem, você vai tomar vitamina C, você vai usar essa cacetada de fitoterápico aqui, porque isso aqui vai te ajudar. Vai usar tríbulos. O médico começa, não que o médico vai passar tudo isso, mas você distrai esse paciente com outras coisas, porque a parte psiquiátrica é de extrema lentidão para você tratar. Psiquiatra sabe disso. Demora muito para você tratar uma pessoa, de uma questão de vício. A diferença é que você tem CAPS para cocaína, heroína e crack, mas você não tem CAPS para fisiculturista. Não tem um lugar que o cara vai receber um adesivo de nicotina para versão esteroides. Aí ele vai voltar ao normal de um ser humano normal, que é sentir sono, fome, dor no corpo depois do treino, e ele fala que ele está se sentindo doente e fraco. Ele não consegue mais entender que o normal do ser humano não é ficar ligado no 220 igual ele estava. E aí é muito difícil de você fazer esse desmame. Você tem que tentar Essa, conquistar a confiança do cara e tentar ir afastando as doses. essa hora eu fico pensando se não dá sintomas
parecidos com hipomania, sabe? Pode dar. Deve, Você deve está ter alteração falando. em neurotransmissor para compatível com hipomania, porque o cara não acha que ele está doente. Não, não acha. Eu creio que alguns esteroides têm esse potencial, talvez, de colocar a pessoa numa situação de hipomania sustentada, sabe? Porque o cara acha que ele está bem, ele acha que é só assim. Se ele não consegue, ele tem um efeito rebote parecido com depressão, e aí não consegue fazer mais nada, né? Então, assim, eu creio que consiga ter esse drive de neurotransmissor e pegar em cérebros que são suscetíveis, né? Às vezes a gente está lidando com bipolar ou com alguém nessa situação que, de novo, subdiagnosticado, e você coloca ele numa fase muito boa da vida dele, né? Então, Agora, é difícil. qual que é, por exemplo, o bipolar? Não tem uma média das pessoas receberem diagnóstico em média depois dos 30 alguma coisa anos? Não sei. Tem uma coisa nesse sentido. E se você pensa que a média de diagnóstico de transtorno bipolar é lá para depois de uma década de vida adulta, e se você pensa que usuários de esteroide tendem a começar ali na faixa dos 20, né, jovens, focados ainda em estética, tempo de sobra, né, e começou a ter poder aquisitivo porque já se formou. Se você colocar uma sobreposição dessa galera de 20 e poucos, 30 e poucos, que foi subdiagnosticada, e sabendo que existe uma chance exponencialmente mais alta de ser viciado em substâncias, seja quais forem, nessa população, com certeza a gente tem aí uma situação em que deveríamos estar fazendo uma triagem, um screening, deveríamos estar atentos em consultório com esses pacientes que abusam de esteroide para procurar sinais de doenças neuropsiquiátricas. Deveríamos. Deveria mesmo. Mas é isso. Estamos chegando ao final de mais um episódio com esse recado importante que será solenemente ignorado pelos validadores de receita da pseudomedicina do esporte. Quem chegou até aqui, deixa um joinha. Manda isso para aquele seu doutor da moda. Para pelo menos ele saber que tem algumas pessoas que sabem, né? Que ele é uma fraude. Estamos vendo. Estamos vendo, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.